Será que alguém descreveria você como humilde e manso? Eu sou o Igor Mascarenhas, um mero estudante da Bíblia, e esses são seus 4 minutos com Deus. Até agora, na lição que estamos estudando essa semana, falamos sobre orgulho, mas no orgulho e humildade nós temos a contraparte do orgulho. E para falar sobre humildade, nós vamos ver como um dos maiores exemplos que a Bíblia apresenta, um homem chamado Moisés. Moisés, apesar de ter sido criado como filho da filha de Faraó, ele não foi criado por ela. Ele, na verdade, foi criado pela própria mãe, que era uma ama de leite, e que foi utilizada e chamada pela própria filha de Faraó para poder criar ele até que ele tivesse certa idade, e a partir daí ela fosse entregue nas cortes reais. Então a mãe verdadeira de Moisés o criou e incutiu em sua mente as coisas do céu. E Moisés cresceu rodeado dos maiores riquezas e luxos que podemos imaginar. Ele não só era o filho da filha de Faraó, mas ele foi educado em toda a ciência que o Egito tinha na época, a mais avançada do mundo. E Moisés cresce aprendendo sobre estratégia, sobre política, sobre bons modos, se destaca entre os demais ascendentes à coroa, sendo um daqueles que tinham grandes chances de se tornar faraó, e ele não imputou isso como sendo algo necessário e grandioso. Nós vamos ver isso no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 24, que diz que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, mesmo quando ele teve que fugir e passar 40 anos no deserto como um pastor de ovelhas. Ainda assim, Moisés permaneceu com Cristo, permaneceu seguindo a Deus. E nós vamos perceber que tem uma característica que é usada para descrever Moisés, que está no livro de Números, capítulo 12, verso 3, dizendo que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Quando a gente pensa em liderança, nós pensamos num líder forte, imponente, que nunca duvida daquilo que faz ou pensa, e que as pessoas o seguem exatamente por conta disso. Mas não era assim com Moisés. Na verdade, Moisés fez grandes coisas, porque Deus fez grandes coisas através dele. Mas ele nunca perdeu sua humildade, exatamente por ele ter essa humildade, ele conseguia se conectar com Deus. Ele foi usado por Deus por conta disso. Imagine se ele tivesse acessos de orgulho quando foi receber os 10 mandamentos, ou quando Deus foi falar com ele na sarça ardente, ou quando ele teve que lidar com o povo que estava no deserto. Moisés não teria sido apto a estar ali se ele não tivesse trabalhado esse caráter de humildade e mansidão, se ele não tivesse passado os 40 anos no deserto para desaprender o que aprendeu no Egito e começar a aprender como pastor de ovelhas, não mais como príncipe do Egito, aquilo que Deus queria ensinar para ele de maior valor, que era a mansidão e a humildade. E eu gostaria de ler para vocês uma frase que nós vamos encontrar em uma meditação, que diz exatamente assim: a fim de receber o auxílio de Deus, o ser humano deve reconhecer a sua fraqueza e deficiência. Deve aplicar seu próprio coração na grande mudança a ser realizada em si e despertar para a necessidade de oração e esforços fervorosos e perseverantes. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazer por si mesmos. Que em nome de Jesus nós possamos ter poder, força de vontade para realizar aquilo que Ele já nos deu força para fazer. E que nesse dia, mais uma vez, possamos empenhar nosso coração nas mudanças que precisamos ter, pois ser humilde diante do Senhor é muito melhor do que manter uma vanglória por algo que não vem de mim, mas Ele mesmo me concedeu. Vamos orar comigo? Querido Santo Eterno Deus, obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos abençoou, nos santificou e nos ensina como sermos humildes e que a humildade é melhor do que o orgulho. Tudo que temos e somos é Teu. Está escrito em João, no capítulo 3, verso 27, que o homem não tem coisa alguma se do Senhor não lhe for dada. Então o Senhor nos concede a capacidade de sermos humildes diante do Senhor, para que possamos honrá-lo e glorificá-lo com o nosso proceder. Destrói o orgulho no nosso coração e nos ajuda a ter uma postura diferente frente ao orgulho do mundo para conosco. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus os abençoe e até a próxima.